Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema que eu trago para nós nesse dia de hoje não é a isca que concretiza o pecado, é a mordida. Vou repetir, não é a isca que concretiza o pecado, e sim a mordida. E o texto que eu quero mencionar, ele se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Um texto conhecido que diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? O problema das dietas é que elas são muito boas, até você sentir fome. Todos podem começar uma dieta quando estão de barriga cheia. Mas quando estão com fome, a comida é muito mais tentadora. Da mesma forma, o inimigo sabe como embalar coisas ruins para que se pareçam boas. Isso porque as coisas proibidas possuem um certo charme, um certo atrativo. Este é o ponto em questão. Veja bem, em Gênesis lá no início do capítulo 3, encontramos Eva justamente na árvore em que Deus falou para ficar longe. Somos atraídos pelas coisas pelas quais deveríamos ficar afastados, pelas coisas que deveríamos permanecer afastados. E como resultado disso, nós nos sentimos culpados quando somos tentados. Mas precisamos saber que não há pecado algum em sermos tentados, pois não é a isca que concretiza o pecado, e sim a mordida. O pecado não foi concretizado quando Satanás armou para Adão e Eva, mas sim quando eles comeram, quando eles deram a primeira mordida. É quando se cede à tentação que se comete o pecado. Matthew Henry falou certa vez: os maiores santos, eles podem ser tentados a cometer os piores pecados. Por isso que muitas vezes vemos verdadeiros crentes fazendo coisas que a gente não entende o porquê. Ainda ontem nós comentávamos no nosso grupo de discipulado sobre isso. Então, se você está sendo bombardeado por tentações, se você, minha irmã, está sendo bombardeada por tentações já faz algum tempo, pode ser a indicação de que você está fazendo algo correto e não algo errado. O inimigo enxerga você como uma ameaça ao seu reino e por isso tenta te derrubar. A tentação pode até mesmo ter um efeito positivo na vida do cristão. Pode torná-lo mais forte. Veja o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Como Martinho Lutero falou, um cristão tentado é mais produtivo e útil para os cristãos demais do que uma centena ou um milhar, que eu posso acrescentar aí, que não conhece as chamadas profundezas de Satanás. Ele é útil porque
ele é aprovado em meio à tentação. O verdadeiro crente, ele tem a palavra de Deus para reagir em meio a qualquer circunstância. Então eles não sabem as chamadas profundezas de Satanás, porque não foram para a escola da tentação. Lembre-se, muito importante, não é a isca que concretiza o pecado, e sim a mordida. Deus está no controle, mas nós temos que fazer a nossa parte. Cumpre a nós fazer a nossa parte. Deus, ele está nele o fazer, o agir, está nele o querer e o poder, mas nós temos o arbítrio de escolher em fazer o certo ou o errado. Tem pessoas que dizem que só podemos escolher uma coisa, porque uma vez que caímos pelo pecado de Adão e Eva, o único arbítrio que temos é escolher voltar para Deus. Que já somos caídos, né? Mas que possamos, em frente à tentação, resistir a Satanás, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E venhamos a resistir a Satanás e fugir do pecado, sabendo que Deus é maior que todas as coisas. Podemos vencer através da sua palavra. Amém? Deus te abençoe nesse dia de hoje. Vou ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida.